O que você acha de uma renda mensal de 10 mil reais? Será que isso ainda é possível mesmo com a taxa Selic na casa dos 3% ao ano? Se você quiser saber mais sobre isso, assista agora esse vídeo até o final. Roda a vinheta. Fala sócio, beleza? Rafael Seabra aqui do Quero Ficar Rico. E nesse vídeo eu quero mostrar como seria possível ter uma renda mensal de 10 mil reais com fundos imobiliários. E isso é um cenário ainda mais desafiador, principalmente quando a gente pensa no momento da renda fixa atual, onde a taxa Selic está na casa dos 3% ao ano, a menor rentabilidade da história, a menor taxa Selic da história. Então, se você quer saber mais sobre esse assunto, já deixa teu like aqui embaixo, já clica no joinha. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, é só você clicar no botão vermelho que tem aqui embaixo, inscrever-se, depois clica no sino para ativar as notificações e assim você não perde nenhum dos próximos vídeos. Então, antes de falar, dar alguns exemplos de simulações, tá? Nada disso é recomendação de investimento, tá? Apenas algumas simulações para vocês terem uma ideia de ordem de grandeza, do tamanho do patrimônio que você precisaria ter para gerar uma renda mensal de 10 mil reais. Primeiro a gente precisa falar do cenário da renda fixa, notadamente da taxa Selic atual. Não é novidade para ninguém que a taxa Selic está em 3% ao ano, o menor nível da história. E tem uma outra questão. Se você investe no Tesouro Selic, na melhor das hipóteses, você vai ter que pagar ainda um imposto de renda de 15% sobre a rentabilidade se você deixa esse dinheiro investido por mais de 2 anos. Então, no final das contas, a rentabilidade líquida da taxa Selic, descontado o imposto de renda, seria então de 2,55% ao ano. Essa é a rentabilidade líquida. Com esse nível de rentabilidade, para você ter uma renda mensal de 10 mil reais, você precisaria acumular um patrimônio de R$ 4.705.882,35. Apenas com um patrimônio desse investido no Tesouro Selic, você conseguiria ter uma renda mensal de 10 mil reais. Cá entre nós, dificilmente quem conseguisse acumular um patrimônio desse tanto não estaria investindo em Tesouro Selic. Isso é apenas para você exemplificar, para você entender que com a taxa Selic atual, para ter uma renda de 10 mil, é necessário ter um patrimônio de quase 5 milhões. E aqui eu vou te dar alguns exemplos, na verdade vão ser 2 exemplos práticos de fundos imobiliários com rentabilidades muito acima da média, que conseguiriam gerar esse padrão de rentabilidade de 10 mil reais por mês com muito menos dinheiro investido. Quer saber quais são? Dá uma conferida agora. Eu separei aqui 2 fundos imobiliários, um fundo de tijolo, ou seja, que investe em imóveis de fato, e um outro fundo de papel, que investe em ativos financeiros atrelados ao mercado imobiliário, como CRIs, LCIs, outros fundos imobiliários, por exemplo. Só para você ter uma ideia de que mesmo nos 2 tipos de fundo, você pode encontrar fundos imobiliários com rentabilidades bem acima da taxa Selic, bem acima da média e, obviamente, rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Então aqui são apenas alguns exemplos de simulações, não tem nada de recomendação de investimento, tá? Feita essa rápida introdução, vamos dar uma olhada agora no primeiro fundo que eu separei para vocês, que inclusive eu sou cotista, na verdade, até por uma questão de transparência, eu sou cotista dos 2 fundos que eu vou mencionar aqui, tanto é que eu tenho um pouco mais de conhecimento sobre eles. E o primeiro deles é o RBVA11, que é o Rio Bravo Renda Varejo. Durante muito tempo ele foi um fundo exclusivamente do setor bancário, de agências bancárias, mas agora ele teve uma abertura para outros tipos de imóveis, sempre imóveis voltados para o varejo. Então já tem lojas de departamento, restaurantes, entre outros tipos de imóveis, ainda que a maioria deles ainda estejam em agências bancárias, tá? Mas é um fundo que já está começando a se diversificar em relação a setor. Esse fundo, Rio Bravo Renda Varejo, o RBVA11, na data mais recente, na última sexta-feira, ele estava com preço de R$ 122,30. Esse era o preço da cota, de uma cota do RBVA11, e o último rendimento que ele pagou foi de 85 centavos. Logo, isso representa um altíssimo dividend yield de 0,7%. 0,7% ao mês. Se você compra ele nesse preço, você teria essa rentabilidade caso o último dividendo, o último rendimento se repetisse pelos próximos meses. Então, só para você ter uma ideia, se esse dividendo de 0,85 se repetisse, 85 centavos se repetisse pelos próximos 12 meses e você conseguisse comprar ele a R$ 122,30, que foi o preço da última sexta-feira, isso significaria uma rentabilidade pelos próximos 12 meses de 8,34% ao ano, nesses 12 meses. É uma rentabilidade muito alta
principalmente quando a gente considera, primeiro, que a taxa Selic está em 3% ao ano, isso aqui seria 8,34%, mas ainda mais importante, essa rentabilidade é isenta do imposto de renda. Os rendimentos dos fundos imobiliários são isentos do imposto de renda, então isso é uma rentabilidade muito alta, uma rentabilidade muito boa. Então, quantas cotas você precisaria ter desse fundo imobiliário para ele te gerar uma renda de R$10.000? Então, foi esse o estudo que eu fiz. Para você ter uma renda de R$10.000 com o RBVA 11, você precisaria ter 11.765 cotas. Para você ter essa quantidade de cotas, considerando o preço de R$ 122,30 por cota, você teria que fazer um investimento de R$ 1.438.859,50. Com esse investimento, você conseguiria ter uma renda mensal de R$10.000, já isenta do imposto de renda e, quer queira, quer não, protegida da inflação, porque os contratos de aluguel dos imóveis, via de regra, são corrigidos pela inflação. Então, à medida que o tempo fosse passando, eles teriam também correção. Então, essa é uma das possibilidades, apesar de não ter nenhuma garantia de que isso vai acontecer, e reforçando mais uma vez, não é nenhuma recomendação de investimento, muito menos num único ativo. É apenas para exemplificar. Então, um patrimônio de 1.438.000 é um patrimônio muito menor, por exemplo, do que os quase 5 milhões que você precisaria se você estivesse investindo na renda fixa através do Tesouro Selic. Vamos dar uma olhada agora no segundo fundo imobiliário. O segundo fundo é um fundo de papel, que é o IRDM 11, o Iridium Recebíveis Imobiliário, que ele tem como base investir primordialmente em CRIs, que são Certificado de Recebíveis Imobiliários, um investimento de renda fixa, que geralmente tem rentabilidades bem acima da média, mas também tem riscos acima da média. Esse fundo, o IRDM 11, ele é interessante porque, mesmo nos prospectos, nos relatórios gerenciais, ele coloca que ele tem como meta gerar uma renda de 7% ao ano mais inflação. Então ele tem uma meta muito ousada e ele tem entregue esse resultado com alguma consistência, tá? Então, só para você ter uma ideia, no dia útil mais recente, ele teve o preço de fechamento dele foi de R$ 101,60, e o último rendimento que ele pagou foi de 70 centavos, que, até para deixar registrado, foi um dos menores rendimentos dos últimos 12 meses. Ele já teve rendimentos bem maiores, porque varia muito os pagamentos de acordo com os recebíveis que ele tem ao longo do mês. Mas eu gosto desse exemplo até para você ter ideia do potencial. Mesmo na rentabilidade baixa em comparação às últimas que ele pagou, nos rendimentos baixos, isso representa ainda um dividend yield de 0,69%. Só para você ter uma ideia de uma ordem de grandeza, se esses 70 centavos se repetisse pelos próximos 12 meses e você conseguisse fazer um investimento nesse fundo a R$ 101,60, o preço do último dia útil da Bolsa, antes da gravação desse vídeo, você teria uma rentabilidade nos próximos 12 meses de 8,27%. 8,27% isenta do imposto de renda é uma enormidade, uma rentabilidade muito, muito alta, considerando o momento atual. E quantas cotas do IRDM 11 você precisaria ter para conseguir gerar uma renda mensal de R$10.000? Eu fiz as continhas aqui e você precisaria ter 14.286 cotas para poder gerar uma renda de R$10.000, considerando o preço, o rendimento de 70 centavos. Se ele aumentasse, você precisaria ter ainda menos cotas do que isso. E para você ter essas 14.286 cotas agora, você precisaria fazer um investimento, considerando o preço de R$ 101,60 do último fechamento dele, um investimento de R$ 1.451.457,60. Como você pode ver, também é um patrimônio muito menor do que aqueles quase 5 milhões, 4 milhões e 700, para você ter essa mesma rentabilidade investindo na renda fixa através do Tesouro Selic. O mais importante aqui é você entender que para você montar uma carteira com foco em gerar renda para você, principalmente com foco no longo prazo, com foco na aposentadoria, o segredo está na diversificação. Apesar de eu ter mencionado 2 ativos pontuais, é óbvio que eu não estou fazendo eu nunca faço recomendação de investimento, mas recomendaria menos ainda investir num único ativo ou em 2 ativos só para você gerar renda. É necessário você diversificar, porque cada categoria de investimento vai ter o seu próprio propósito dentro da sua estratégia de montagem de carteira com foco na sua aposentadoria. Então, mesmo com a renda fixa atual, num momento bem peculiar, com rentabilidades bem abaixo da média, ela ainda assim tem suas funções no curto prazo, suas funções de reserva de emergência.
Mas no caso da renda variável, que deveria fazer parte, ou pelo menos você deveria estudar, em vez dos ativos de renda variável para ver como eles poderiam compor a sua carteira, a gente tem 3 classes de ativos que têm funções bem específicas na sua carteira. Por exemplo, os fundos imobiliários eles servem para gerar essa renda mensal, como eu exemplifiquei aqui, com previsibilidade. Já as ações, elas têm a função de quê? De potencializar os seus retornos. Você assume um pouco mais de risco, imaginando que ao escolher boas empresas, o valor delas vão crescer ao longo do tempo, baseado no crescimento do lucro dessas empresas, e com isso a cotação dessas empresas termina se valorizando também e o seu patrimônio tem aquela puxada para cima, tem uma potencialidade em relação à sua rentabilidade. E um outro ponto que eu deixei por último, mas não menos importante, são os investimentos no exterior, que eles têm como função diversificar ainda mais sua carteira, principalmente por investir de fato nas melhores empresas que existem no mundo, quer queira, quer não, elas são empresas americanas, mas além disso, proteger o seu patrimônio em relação à desvalorização cambial. Quando você investe diretamente em ativos em dólar, mesmo no momento de crise em que as bolsas mundiais caem, por ter essa desvalorização do real em relação ao dólar, muitas vezes a alta do dólar compensa a perda patrimonial que você teve com seus investimentos. Então é uma maneira muito inteligente também de você proteger a sua carteira, principalmente quando você está fazendo investimentos com foco em longo prazo, que essa variação de rentabilidade no curto prazo não vai fazer tanta diferença assim. Que o que importa é você gerar uma renda lá na frente, seja para se aposentar com essa renda, seja para complementar a sua aposentadoria baseada em outras fontes de renda que você também estiver criando na sua vida, tá? Então, se você quiser saber muito mais sobre como montar essa carteira diversificada para poder viver de renda na aposentadoria, eu tenho um convite muito especial para você. Eu preparei uma aula online 100% gratuita, onde eu mostro passo a passo e provo que é possível montar uma carteira para que você possa viver de renda na aposentadoria, sobretudo com investimentos em renda variável, em fundos imobiliários, em ações, investimento no exterior. Se você quiser assistir agora a essa aula online gratuita, você pode reservar a sua vaga nesse link que está aparecendo aqui agora na tela, sociedademilionaria.com/workshop. Eu também vou deixar esse link aqui na descrição do vídeo, só que se você clicar nesse triângulozinho que tem aqui para abrir o texto, e aí vai estar o link lá também, ou ainda mais fácil para você, no primeiro comentário do vídeo, aqui abaixo do vídeo, no primeiro comentário, eu também vou deixar esse link para que você possa reservar a sua vaga nessa aula, assistir e mudar totalmente as suas perspectivas, a forma que você enxerga os investimentos em renda variável. Antes de terminar esse vídeo, eu só queria te fazer mais uma pergunta. Você investe o seu dinheiro de maneira diversificada? Como? Comenta aqui embaixo. Quero muito saber como você está diversificando seu patrimônio. Dito isso, esse vídeo fica por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.